Olá, quinto ano. Nós começamos então a aula de geografia e nós vamos estudar sobre maré negra. As marés negras, elas são aquelas que são produzidas por petróleo, resíduos de petróleo no oceano. E nós podemos ver nessa imagem então que tem um animalzinho, né, aquático, que ele está todo envolto em petróleo. E nós vamos estudar então sobre isso. Quais as causas, né? O que causa o petróleo na vida marinha? Nós vamos estudar e vamos ver, tirar nossas conclusões. Na página 104, nós vemos então sobre as marés negras. A maré negra é o nome dado ao derrame de petróleo nos oceanos e mares, decorrente então de algum vazamento, tubulações submersas, durante a extração, ou pode ser que também aconteçam acidentes, né, com navios que transportam o petróleo pelo oceano, pelos mares, né? As marés negras, então, elas são consideradas um dos mais graves problemas ambientais nas águas oceânicas e por seus efeitos ser tão devastadores, né? Então, a gente não consegue mensurar o dano, né, que um petróleo, um vazamento, né, pode causar para a vida tanto aquática quanto as plantas, né, ali, tanto animal quanto vegetal, ali na vida aquática. Nós vamos ver então que o petróleo ele é menos denso que a água, né? Ele é mais grossinho, né? Tipo óleo de cozinha quando a gente derrama na água, ele é mais denso, então ele fica ali por cima, ele não se mistura. E é por isso que ele forma então por cima uma película por cima da água, né? Forma uma película sobre a água, impedindo a passagem de luz, né? Reduzindo assim a passagem do sol na água e assim a oxigenação da água, que é fundamental para a vida dos peixes e dos outros animais, ela fica então comprometida e muitos morrem então por asfixia, porque eles não conseguem então ter a oxigenação correta na água. Além disso, o óleo ele impermeabiliza as penas, ou seja, não deixa que a água penetre ali no corpo dos animaizinhos, né? Tanto pena quanto os pelos, né? De aves marinhas, animais marinhos, e ele pode causar a morte de muitos animais por hipotermia, né? Quando o bichinho fica tão frio que não consegue se aquecer, por causa que a água, o petróleo está ali impedindo, né, de fazer isso. No caso de ingestão, no caso de ele ingerir ou beber, né, inalar esse petróleo, os animais eles podem morrer asfixiados. Então nós podemos ver que o vento e as ondas, elas se encarregam de espalhar rapidamente essa mancha de petróleo pela superfície das águas, até atingir as praias. Então, como o petróleo é mais denso, ele fica sob a água, né? Sobre a água, ela fica ali toda espalhadinha, ela não penetra, não afunda, né? Então, o mar fica ali todo contaminado e o vento acaba levando, então, as ondas, o vento acabam levando. E todas a praia, todos os animais que têm contato, né, acabam ficando, então, as praias impróprias para banho, para a população, e os animais acabam sendo atingidos por isso, porque muitos animais nadam, né, na superfície da água e acabam sendo atingidos, então, por esse petróleo. Bom, o Investigue, eu vou pedir para que você só pesquise e veja, tá? Porque a prof quer que vocês façam a atividade número 5 da página 105, tá? Então, nós vamos ver sobre a atividade da página 105. Então, na página 105, nós temos ali algumas atividades para que você possa fazer. Então, na pergunta 4 diz: quais são as principais causas da maré negra nos mares e oceanos? E como a gente falou antes, as maiores causas, né, são vazamentos na tubulações que são submersas, né, durante vazamento que acontece durante a extração, né, de petróleo, ou pode ser que ocorra algum acidente com navios petroleiros que fazem o seu transporte. Então, as principais causas são vazamento na tubulação e
acidentes com navio petroleiro, tá certo? Nós vamos ver então o número 5, que diz assim: quais as consequências de acidentes envolvendo vazamento de petróleo para cada elemento da tabela a seguir? Vamos ver então. Para os peixes e animais marinhos, para as aves e os mamíferos e para as praias. Então, nós vamos ver que para cada um tem uma certa consequência, né? Nós vamos ver que para os peixes e animais marinhos tem morte por asfixia causada pela falta de oxigenação na água, impedida pela película de óleo que cobre então a superfície. E para as aves e mamíferos, o que acontece? Olha, a impermeabilização das penas, lembra que a prof falou antes? Impermeabilização das penas e dos pelos, causando a morte, então, por hipotermia. O bichinho fica tão gelado que ele não consegue se aquecer e acaba morrendo. E ele também pode morrer por intoxicação por ingestão do petróleo. Olha que coisa, né? Ele acaba ingerindo petróleo e acaba sendo intoxicado. E para as praias? Ah, para as praias fica contaminado, né? Então tem a contaminação da água e da areia das praias com petróleo, tornando-as impróprias para banho. Na pergunta número 6, você tem ali para você analisar. E a pergunta diz assim: a imagem a seguir retrata a situação de uma tartaruga que sofre a consequência da poluição aquática. Qual deve ser a sua responsabilidade quanto ao descarte de lixo sólido e à preservação da vida marinha? Então, nós vimos na outra semana sobre a importância de fazer um descarte certo, de nós então separarmos o nosso lixo, levar o que é reciclável para deixar separado, né, que a empresa de coleta vem catar. Nós também temos que fazer a coleta do lixo orgânico. Então, nós temos que fazer essa separação para que os animais também não sofram e esses objetos que sejam impróprios, né, que não se degradem na natureza, acabem indo para outro lugar. No caso ali, acabou indo para algum local que tinha essa tartaruguinha. Ela ficou presa quando pequena em um plástico e acontece que esse plástico estrangulou ela e ela ficou então com o casco quase partido. Coitadinha, tá virada ali quase que um besouro ao invés de uma tartaruga, né? Então tá falando ali, essa tartaruga encontrada no estado norte-americano do Missouri teve seu casco deformado por uma embalagem plástica na qual ficou presa quando era pequena. Qual que é, então, a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é de separar o que é lixo sólido, o que é lixo orgânico, o que é lixo que pode ser aproveitado, o que não é, e colocar no destino certo, para que não aconteça isso que nós estamos vendo aí. Consequências desastrosas, né, catastróficas para a vida dos seres marinhos. Nós vamos ver também sobre a contaminação do ar. Nós estudamos então sobre a contaminação das águas, né, o que polui, e agora nós vamos ver um pouquinho sobre a contaminação do ar. E nós vimos na página 106 que diz assim: os ambientes do planeta Terra são compostos pelos seguintes elementos naturais: a água, que é a hidrosfera, o solo e a rocha, que são litosfera, o ar, que é a atmosfera, e os seres vivos que neles habitam é chamado de biosfera. Bio, né? Ali, vida. Né? Esfera é um local onde a gente mora, então biosfera. Juntos, esses elementos formam um sistema harmônico independente, denominado geossistema, tá? Geossistema é esse conjunto, né, de todos os elementos que não dependem, né? São independentes, um não depende do outro. Se um deles sofre contaminação ou destruição, os demais também são influenciados, né? Então, um acaba influenciando o outro. Por outro lado, eles se coexistem harmonicamente em um determinado espaço do planeta. Podemos dizer que o ambiente está saudável, ecologicamente equilibrado. Então, quando um ecossistema ele
vive lá no cantinho sem interferência do outro, tá tudo beleza, né? Nós temos que cuidar, mas cada um desses elementos, eles são independentes, tá certo? A Constituição Brasileira, do artigo 225, afirma que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, olha, coletividade, isso é bem importante, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, isso quer dizer que não é só o poder público, ou seja, não é só o governo, não é só as leis ali da prefeitura, do estado ou do país que tem que cuidar do meio ambiente. Nós também temos que cuidar, ó. E a coletividade, coletivo é todos juntos, todos nós, né? Nós somos aí todas as pessoas que devemos cuidar. Então, nós temos que cuidar, é a nossa função cuidar do meio ambiente. Se for deixar somente para o poder público fazendo as coisas, né? As leis e tal, não dá conta. Nós temos também que cuidar. A número 7 vem falando assim: observe a imagem anterior, a relação entre os seres humanos e o meio ambiental. O que é possível concluir? Olha ali. Quando nós vemos então o meio ambiente, a imagem da floresta ali e as pessoas em volta, o que você vê de diferente ou o que você lhe chama bem atenção? Quando nós damos alguma coisa, a natureza nos oferece também. Então é uma troca. Olha só, todas as figuras têm ali a ida e a vinda, a ida e a volta, né? Então, se nós cuidamos bem da natureza, ela nos recompensa, né? Ela nos recompensa de alguma maneira, ou com ar puro, ou com sombra, ou com frutas, né? Ou com animais não perseguindo os humanos, né? Que vão viver livre nas florestas deles, sem interromper a vida humana, né? Então, todos nós, você pode ver que tem pessoas ali de todas as faixas etárias e também de todas as profissões. Temos várias profissões sendo ali representadas e todas elas com o mesmo sinal, indo e voltando, indo e voltando. Isso quer dizer que nós temos um dever também, todos nós, independente de quem somos, de onde vivemos, nós temos o dever, então, de estar cuidando do meio ambiente. Então, o que é possível concluir? Escreva aí, né? Nós não dependemos dos elementos, nós dependemos dos elementos naturais, dos ambientes para viver, assim como eles dependem de nós para serem preservados de acordo com o uso do que fazemos. Na número 8 fala assim, ó: o que determina a parte final do artigo 225 da Constituição Brasileira em relação, então, a duas coisas. Primeiro, aos responsáveis pela preservação do equilíbrio ambiental. O que fala, então, na última parte ali, do artigo 25? O que está falando? Nós vamos escrever. Pense aí e nós vamos escrever. Será que são responsáveis pela preservação ambiental os governadores e a coletividade, ou seja, todos nós? Então, quem são os responsáveis pela preservação? Nós vemos ali na imagem que nós temos algumas pessoas de leis ou com faixa, né? Isso quer dizer que é o poder público. O poder público, sim, tem a obrigação de cuidar, mas o artigo está falando da coletividade, quer dizer que você e eu entramos na parada aí, na jogada, para cuidar do meio ambiente. E a letra B, né, da número 8, fala assim, ó: as obrigações e a finalidade dessa responsabilidade. Quem é? Nós temos o dever de defender e preservar o ambiente natural para presentes e futuras gerações. Então, qual que é a obrigação? Cuidar. Qual que é a finalidade, né, dessa responsabilidade de cuidar? É manter preservado para as próximas gerações, tanto essa que está vivendo agora, quanto as do futuro.
tá certo?